Jogo de Cintura. Oiê, boa tarde! Começa agora mais um Jogo de Cintura e hoje com novidade. Começa a participação aí de convidadas especiais. Hoje eu vou começar por ela, tá, gurias? Vou escantear vocês, porque, por favor, né? Temos que fazer bonito pelo menos no primeiro dia. Isso. Né? Exatamente. Então, hoje conosco, a maravilhosa, sensacional, que eu já quis trazer, já vou falando de comer, já quis trazer para outros programas, que me disse não, mas que me garantiu e eu cobrei a promessa e ela cumpriu. Quando for pro Jogo de Cintura, pode me chamar. Chamamos ela, maravilhosa, ela tá aqui, gente, Carla Mano, bem-vinda! Obrigada, prazer estar aqui com essas meninas maravilhosas, né? E na Semana da Mulher. Hoje estamos gravando o Dia da Mulher, tá, gente? Nós estamos exibindo o programa 13 de março, mas hoje que estamos gravando, 8 de março, é o Dia da Mulher. E estamos estreando aí essa novidade. Carla Mano, eu vou apresentar a Carla Mano para os poucos, os mínimos. Sei lá se tem algum ouvinte, telespectador que não conhece, mas eu vou apresentar mesmo assim, tá, gente? Carla Mano, ela que é formada em letras, português e inglês, né, pelo UFSM, tem especialização em literatura, mestrado e doutorado em letras, e é sócia fundadora da Academia Santa Mariense de Letras. Ai, o currículo é muito longo, ai, só um pouquinho, né? E diretora e professora do Mano a Mano Cursos Preparatórios, tá bom assim pra ti? Tá ótimo. Ai, muito longo, né, gurias? E acabei esquecendo delas, né? Já tava me olhando as duas aí. A Débora que já senta pra frente naturalmente quando quer ser notada e quer... Eu já sou assim, ó, quando a pessoa... Tá, mal chegou, eu já tô lá. Então, o Fernando com já tava vocês, ali boa na tarde, Débora, boa tarde. Evangelista, boa tarde, tá Carla, linda demais hoje. Com Em esse penteado. especial, então, em especial, é porque, na verdade, assim, ó, hoje é 8, quis dar uma realçada no visu. Muito linda. E eu, Daniela Minello. E nossos patrocinadores maravilhosos de sempre, Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping, completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E para bem receber a nossa convidada, o tema de hoje é falar palavrão faz bem à saúde mental. E daí, você fala ou não? Gurias, por quem vamos começar hoje? Pela convidada? Com certeza. Com certeza, vamos dar a honra, né? Carla Mano, quero saber, fala palavrão e vai despejando aí quais são. A linguagem é uma grande paixão que eu tenho. A linguagem é o maior instrumento de comunicação. E o palavrão, ele vem a enriquecer a linguagem. O palavrão faz parte de maneira natural e importantíssima na linguagem de nós seres humanos. E está muito além, né, de ser a expressão da dor, do sofrimento. Como qualquer meio de comunicação, ele é plurissignificativo, é polissêmico, tem vários sentidos. Então, desde puta que pariu. Eu disse hoje esse? Só ontem. Ontem mesmo, né? Eu estava com uma pessoa no carro e aí atravessou uma outra pessoa. Puta que pariu! Aí, imagine assim, né? Ela tá passando assim numa rua, de repente vê uma pessoa, vamos dizer, sedutora, bonita. Puta que pariu! E aí vai variando. Ela é comprovado por neurocientistas que o palavrão ele é importantíssimo para nós suavizarmos as tensões, a ansiedade. Ele é recomendável medicinalmente. Na hora da raiva? Nossa! Na hora da raiva tem um palavrão. Tem algum efeito mais terapêutico do que esse? Nossa! Coisa bem boa. É fundamental. Tá, e quais são os... puta que pariu falou hoje? Falou mais algum? Que merda, né? Tá, que merda. Né? Atrasada, trânsito. A merda tá tão corriqueira, hein, cara? Merda tá tão corriqueira que eu já nem sei mais se é Lembrei palavrão. agora, nós estamos viajando pro Nordeste, né? Com o Renault, Paola. E aí, com problemas de trânsito e outras coisas. E aí, então, que bosta. Daí o Joca da Paola, né?
Repete, tia Carla, repete. Quer dizer, em qualquer idade, né? É expressão, muitas vezes, até por exorcizar os sentimentos, as emoções. Faz muito bem, faz muito bem. Dani Minello, vai falando aí. Não vem me dizer, vai dizer, não, eu não falo palavrão. Capaz, vou começar dizendo ainda o que eu falo, só não tenho coragem de dizer, mas eu vou soletrar. C-U, acento agudo no U. Eu tenho uma metralhadora de C-U, 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 C-U. Quando machuco, é o nome que eu mais falo. Não me pergunta por quê. Não tenho nenhum problema com o meu C-U, acento agudo. Sou muito bem resolvida. Mas é o nome que eu mais falo. Mais falo. E é interessante, né, gurias, quando a gente... E os guris? Os meus filhos, olhem que legal. Quando eles eram pequenos, eles falavam assim, ó, ai, ai, ai. E eu dizia, o quê? O que tu tá falando? E daí, dependendo da minha entonação com relação à palavra que eles pronunciassem, eu falava, o quê? Tu não pode dizer isso. E daí eles iam lá e, ai, ai, ai. E eu, não, isso não pode. Então, eles falavam muitas palavras corriqueiras, qualquer palavra, e eu enaltecia aquilo como se fosse algo proibido. E eles ficaram, assim, uns 3 anos falando palavras aleatórias e achando que fosse algo proibido. Só que daí, claro, eles tiveram acesso à escola, tiveram acesso aos amigos, e daí começaram a entender o que era o palavrão. Uhum. Mas eles falam palavrões hoje em dia. E eu estava lendo sobre uma coisa muito interessante que é importante a gente trazer essa questão do que é comprovado cientificamente, né? Uhum. E o palavrão, gurias, por incrível que pareça, ele tem relação, e tem estudos recentes que comprovam, que conforme nós fomos educados na permissão ou na punição a partir de um palavrão que nós falávamos quando éramos pequenos, a gente traz isso para a fase adulta. Ou seja, cada etapa da nossa vida, o palavrão ele tem um simbolismo benéfico. Seja na infância, porque nós proibimos ou punimos dizendo, não pode falar isso, etc e tal. Na adolescência que começa a identificação entre pares, que daí sim, eles se permitem a falar. E na fase adulta, que daí a gente degringola, mas fala aquilo que muitas vezes nos foi proibido na fase da infância. Por isso que nos faz bem. Uhum. Aqueles palavrões que nós pronunciávamos quando éramos pequenos e que a gente era... privado e diziam, não, isso não pode falar, a gente traz como uma memória muito significativa que alivia um monte de coisa. Eu, por exemplo, trânsito, ou corto o dedo, eu digo bastante C-U, acento agudo. Já me perguntaram aqui lá nos primeiros programas, pode falar palavrão? Eu digo, claro, gente, por que não? Por que não? Então não é só hoje, tá, gente, que a gente vai falar palavrão. Soltando aos pouquinhos. Débora, pode falar. Não, eu não sou normal. Não fala? Não. Sério? Dificilmente. E se me perguntasse qual é o palavrão que tu fala, eu não sei. Não fala merda? Bosta, nada disso? Não. Ai, não. Eu não sou uma pessoa normal. Que estranho. E tu não tem vontade? Não tenho vontade e não me faz falta. Essa questão assim... E quando tu tá com raiva, alguma coisa assim explosiva tropeça na hora, cai. Queima o dedo. Diz, ai, que lindo, obrigada, queimei. Não é, ai, que lindo, obrigada, queimei. Ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Ei, pelo menos uma se salva aqui, né, gurias? Pelo menos uma se salvou, tá? O Fernando Barcelos, que tá na técnica, também não. Mas de repente, o que é... A cada 2 segundos, Débora salvou. O que é isso? É um resultado de uma criação que não permitiu, em momento algum, que se falasse palavrão. E um detalhe, é diferente quando tu é proibido de falar o palavrão e tu escuta o palavrão. Eu não escutava palavrão. Tá aí a explicação. Nem a minha mãe, nem meu pai. Pode ser. Eu não escutava. Então eu não cresci com aquela necessidade. Por exemplo, assim, o pai dizia isso, então eu vou dizer também. Ou a mãe, não. Eu acho que eles se podavam tanto que aquilo não ficou dentro do contexto. Mas acho então, um puxa-vida sai. Mas puxa-vida não é palavrão. Puxa-vida não é. Não, é que quando diz palavrão, ia dizer, tá, vamos dizer o acidente, né? Eu faço isso muito de... Não, parece que... É de chutar, tô sempre tropeçando em alguma coisa. Poxa, parece que quando a gente diz, porra... alivia mais do que tu dizer, ai. Sem dúvida. Alivia mais, né? Sem dúvida. Funciona melhor. Muito mais, óbvio. Experimenta, Débora. Tu consegue? Não.
Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Mas aí que tem o detalhe, ó. A Eu terapia não do tenho- olha palavrão. Aqui, ó, eu não tenho a necessidade. Ai, Débora. Essa é a questão. Se eu tivesse a necessidade para me fazer sentir bem, eu acho que eu diria. Se alguém normalmente. corta- Mas teu carro no trânsito. aí entra uma questão fundamental, que é a questão do hábito. Tu não sentes a necessidade justamente por não ter esse hábito, mas se chegasse a experimentar, chutar uma pedra entre dizer ai e dizer um porra, tu vai é comprovado cientificamente a força, a diferença entre uma interjeição Parece que a gente larga uma qualquer explosão e um palavrão. maior, É uma descarga. Experimenta é uma você em outra casa, força. experimenta agora, É experimenta. totalmente diferente. Vai aí, chuta a Vocês- mesa, vai, Vocês experimenta sabem que eu a nunca vou diferença. esquecer, logo nos meus primórdios, quando eu comecei a trabalhar, nossa. Ai, faz 10 anos no máximo, no Mas máximo. enfim, eu nunca vou esquecer que um professor de uma escola particular, ele indicou um livro. Deveria ser Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. E esse professor, ele foi severamente censurado a partir do momento em que uma mãe se aproximou do livro e conferiu que ele era repleto de palavrões, que era como ela... E aí então ficou o colégio em si, né? Os professores ficaram bastante chateados, porque esse professor, ele foi punido. E aí, então, como eu sempre busquei informação sobre a linguagem, que é uma coisa que me emociona sempre, porque é um instrumento de comunicação e como é difícil, né? As pessoas por conhecimento é poder, não sabem que, por exemplo, nós nos comunicamos muito mais de 70% é pela linguagem não verbal, né, e não pelas palavras. E aí, então, que sobre essa questão da linguagem, saber que é pertinente, é literário, né, coerente com o personagem, com a situação. Então, aquela coisa que o palavrão é uma linguagem chula, né? É uma linguagem chula, mas dependendo do contexto. Né? E aí que ficou dentro da nossa sociedade, que tem tantas marcas, né, patriarcal, machista, e que continua, né, com todas essas raízes aflorando hoje. É lógico que nós temos preconceito com relação ao palavrão, né, que vem dessa educação. Mas, a partir do conhecimento, a gente vê a procedência, a pertinência e a coerência conforme, né, o meio. Mas aí, como a Carla disse, tu imagina o seguinte, vocês como mulheres brancas dizer um palavrão não tem problema nenhum. Eu quero dizer que teve. Primeira vez que eu disse um palavrão aqui, veio um colega e disse, Fábio, não sabia que tu falava palavrão, hein? Mas tu imagina que eu, enquanto mulher negra, falando um palavrão, é muito É pior. diferente. É diferente. É diferente. Eu não tinha me dado conta disso. Será que é por isso que na minha família nós não temos? Será Será que não tem isso? Olha, Carla, talvez tenhamos encontrado a Sem explicação. É um Não, cerco verdade, de de repente proteção pode com até relação ter, a sem dúvida. Porque eu lembro assim, por exemplo, a minha avó, hoje, né, voltando, né, pro Dia da Mulher, eu lembro que a minha avó, a nossa educação, muito resguardada. E eu lembro que eu era uma moça, eu não usava minissaia. E não usava, não é porque era proibido usar minissaia, porque eu não me sentia bem usando minissaia, não ia usar minissaia. E tinha pernas para tal. Ai, tem ainda, nunca é Mas tarde. A gente tem que se resguardar De repente nessa tem sociedade. alguma coisa que Muito possa estar... Caralho, Fernando Barcelos, vou ter que chamar o intervalo. podia dizer Vem, isso. intervalo, vem. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência. Educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. Vem
para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Vai dar samba! Beltrame Supermercados apresenta Samba Santa Maria, sexta, 24 de março, no estacionamento do Shopping Praça Nova. Menos é mais. Dilcinho e Atitude 67, no maior festival de samba e pagode que a região já viu. Promoção Diário de Santa Maria. Realização Morfine Produções. Ela falou que não quer mais conversa. Agora tô com ela. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos então com o Jogo de Cintura, que fala hoje palavrões. É esse o tema da nossa pauta aqui, que hoje tem o programa que tem hoje a convidada especial, Carla Mano, especialista em palavrões. Agora eu tô falando porque a gente chamou ela. A gente queria muito, Carla, fazer um programa sobre palavrões. Eu digo, mas fazer um programa de palavrões? Imagina. Mas eu disse, Carla, como tu fica linda quando tu fala teu palavrão preferido? Eu não falo. Fala! Ela fica linda quando ela fala o palavrão preferido. Mas que porra! Eu disse isso? Não, isso é não, um teatro. Não. Isso aqui a gente faz fake news. É um teatro. Fake news. Agora, eu acho assim muito importante, né, nós termos noção das fases, né, que a pessoa, pelas quais a pessoa passa. Por exemplo, né, na infância. Né? Claro, a pessoa ela é absolutamente influenciada por vários fatores, né? Entre eles o meio em que vive. E aí que na formação da linguagem, acho indispensável trabalhar essa riqueza de vocabulários e, como tudo, como eu sempre digo, né, dentro dos limites. Né? Por quê? Porque a gente vive em sociedade. Basta pensar no bullying, né, que as crianças sofrem de maneira literalmente violenta. Então, dentro dos limites, sempre corrigindo, ensinando, orientando, explicando. Como, né, tu falaste bem, né? Conforme a sua própria origem, né, já sabe, porque eu sempre digo, né, eu fico impressionada, né, e aí é claro, essa riqueza de personalidades, né, que entram em choque, isso é rico, né, mas evidentemente, né, na minha opinião, eu fico assim, estupefata quando as pessoas dizem assim, ó, não me interessa o que o outro diz, ninguém paga minhas contas. My God! Nós somos seres sociais. E a pessoa pode não perceber, mas de todos os aspectos, inclusive psicológico, depende dos outros. Então é importante, por isso que eu digo, né, conhecimento é tudo, darmos a orientação e, como sempre, né, limites, orientação justificativa para como se expressar, inclusive através de palavrões. Mas, gurias, há meios e meios. Eu tive uma experiência que me chamou muita atenção. Eu trabalhei no Conselho de Engenharia durante 10 anos. E tinha um engenheiro que ele falava 3 palavras, 2 era palavrão. Gente, ficava ridículo. Tu não conseguia fazer uma reunião decente dentro daquele conselho. Porque em tudo que ele ia explanar, qualquer coisa, vinha um palavrão. Não havia, e aí eu fico pensando assim, a necessidade da explosão,
que vocês colocam, né, de deixar essa endorfina vir, enfim. Tá, mas isso aí também tem lugar, também tem momentos também, não é em todo lugar que tu vai poder largar um palavrão, porque eu falo palavrão, então não interessa a reunião que eu tô, não interessa as pessoas que eu tô, não interessa se tem criança junto ou não, eu falo palavrão, a boca é minha, então todo mundo é obrigado a escutar o palavrão, porque o beleza quer dizer. E é vício de linguagem também, né? Vício de linguagem. Eu acredito que nesse caso um vício de linguagem, né? Como, tá ligado? Como a gente Tá fala, ligado? como Né? a gente fala aqui, a gente que trabalha na rádio, na TV, como a gente fala né. É? Gente, a gente fala né todo tempo e é um exercício contínuo e algumas pessoas chegam a contar quantos nédios para ver se consegue diminuir. E é mesmo, é automático. Então também entra como vício de linguagem, em algumas situações, a pessoa não se dá por conta e aí é a necessidade, a dependência, vício. E tem uma coisa também, gurias, que dentro agora das redes sociais a gente vê muita abreviação, né, dos palavrões, e que isso entra, tipo, PQP, VTC, ou seja, VTC vai... Sim, as pessoas entendem, vai tomar no... no fiofó. Enfim, a gente vai criando novos paradigmas para uma nova linguagem que ela é digital, mas que a gente traz para o cotidiano. E isso eu percebo porque eu tenho um filho entrando para a adolescência e qualquer coisa, quando ele estiver jogando, quando ele estiver fazendo, que ele não acerte, eles saltam um palavrão. Exatamente esse teu preferido. Eles têm isso. Por quê? Porque, e aí a gente entra naquela questão da neurociência que justifica, que explica a importância da identificação entre pares, porque eles se sentem aceitos. Por quê? Um dia eu recebi essa justificativa do Pedro. Disse, Pedro, por que tu fala tanto nome? Eu não aceito isso. E ele, ai mamãe, para. Até parece que eu sou desbocado. Eu falo porque meus amigos falam. E aí, Até parece que eu sou desbocado. É como eles dialogam entre si, porque querem mostrar já a testosterona. Então, são fases que estão relacionadas à maturação, só que, claro, entra o crivo da gente orientar e dizer assim, daqui um pouco tu estarás falando no clube, passam pessoas pela tua volta e vão achar que tu é uma criança mal educada, que tu é uma criança desbocada. Por quê? Porque tu fala e daqui um pouco vai falar em qualquer ambiente. Então, esse controle, às vezes eles falam em casa, né? E aí eu digo assim, parem de falar palavrão, que uma hora vai sair isso na rua, vocês vão passar vergonha. E eles falam, não, mamãe, a gente controla. E aí eu lembrei de uma cena, quando eles eram pequenos, eu tinha muito cuidado também para não falar nome feio, né? Aí o que eu fazia? Eu soletrava, por isso que eu soletro tanto hoje. E daí, quando eles começaram a entender o que era o soletrar, eles passaram a dizer, mamãe, não precisa mais soletrar, a gente já sabe que é um nome feio. Mas enfim. Mas lá em casa aconteceu, eu tô na sala e eles estão jogando no quarto. E era palavrão direto. Mas era um festival. E eu fui deixando. Quando terminou aquele negócio, eu disse assim, eu quero saber quantas palavras são pronunciáveis e quantas não foram, porque mais falaram palavrão. Mas essa noção do equilíbrio. De entender que eles realmente estavam jogando ali, eles estavam ali. É um lugar para isso, era um lugar para aquilo, deixa que faz. É a linguagem. Mas tem a ver, isso que a Carla falou, tem a ver também com fases da vida. E eu tava tentando me lembrar, guria, se eu falava palavrão na adolescência, eu não falava. Não, também não. Eu não falava. Adolescência, nunca. Foi depois, na fase mais madura, que daí me senti livre para falar também. E essa necessidade, né, como eu digo, de expulsar os demônios. Nossa. Mas o que é importante a gente trazer essa pauta, gurias, é justamente que é comprovado cientificamente que diante de uma dor, o alívio imediato é a partir de um palavrão. Isso não somos nós que estamos E uma coisa interessante é que realmente ultrapassa essa questão da linguagem chula, de expressar a dor, o sofrimento, de ser alívio. Também tem uma característica que se a gente refletir, vai ver que é realmente adequada. O palavrão, por exemplo, na questão da oratória, de persuasão, ele tem um caráter de autenticidade, de veracidade, de força. De verdade. De verdade. E que muitas vezes é um elemento importante de persuasão. Né? Denota força, autenticidade, veracidade. Então, na oratória é muito bom. Eu me lembrei agora de uma coisa, Carla, que eu vou contar.
a gente, né, falando de mulheres, que a gente vai trazer aqui agora nesse ciclo de convidados especiais, e aí eu dizia para uma pessoa que estava pedindo dica, não, mas tem que ser autêntica, verdadeira, e daí a pessoa diz, tem fulano e tal, daí eu fala palavrão. Então é Sem sinal, dúvida, sim. é muito amplo. Né? Coragem, Isso- autenticidade. Aham. Isso que a Carla estava falando da questão da força, e inclusive é comprovado que as pessoas que falam palavrão, após pronunciarem o palavrão, vem uma explosão de força física. Sim. Ou seja, passa daquilo que a gente imagina que seja somente a questão da... Não é falta de educação. Tem um limite, tem o bom senso, os lugares que a gente vem a falar, a gente tem que saber se comportar, né? Saber conviver em sociedade a partir das nossas mais diversas formas de linguagem. Agora, que é fato que a gente... E é só a gente parar para pensar, né? Quando a gente fala assim, não quer perder a paciência e quer ter o controle do tônus muscular, respira fundo e conta até 10. Por quê? Porque a gente pensa no que vai falar e não explode fisicamente. Então, isso é fato. Que aumenta a nossa força depois que a gente tem uma explosão de raiva. E na explosão de raiva vem acompanhado o quê? A linguagem com termos que são mais agressivos. Ou seja, denota uma agressividade que vem acompanhada de uma força. Vou fazer o exercício, vou listar vários palavrões e vou ficar lá no meu quarto dizendo na frente do espelho. Imagina os gurias. Imagina os vou gurias. fazer O esse que exercício Tá, aí, mas tu vou avisa ver. antes, tá? Os gurias. Eu vou dizer, Ontem eu tô fui fazendo entrar- Pra casa, antes que te guinchem pra ver o que tá acontecendo com a mãe. Olha que interessante, ontem eu fui entrar na garagem do nosso prédio e aí uma moça, ela viu que eu estava já com o portão aberto e ela simplesmente cortou a minha frente. E eu disse assim, eita, songamonga. E os guris, ai, songamonga. É palavrão, mamãe. Eu disse, não pronuncia. E eles foram subindo o elevador. Songamonga, songamonga. Por quê? Porque eu falei, não pronuncia, é um palavrão. E eles, songamonga. Aí eles quiseram saber o que era songamonga. E eu disse, é uma pessoa meio lenta, meio boca aberta, meio tonta. E eles, boca aberta, boca aberta. Boca aberta é da tua E bocó, idade, da bocó, tua. como chamava? Bocó? Bocó, sim. Monga. Boca aberta. Songamonga, então é um Songamonga nome e o também. sobrenome reafirma a bocosice da pessoa. Ai, gurias, que merda, vamos ter que acabar. Vocês acreditam? Eu acho que tinha que ter mais um momento de palavrão. Gente, pelo menos no programa que tem a estreia da convidada, podia durar um pouquinho mais, né, Fernando? Não vai dar, Não vai gurias. dar. Mas o bom é que amanhã tem mais, gurias. Amanhã tem mais. Carla Mano, Deborah Evangelista e Daniela Minello. E eu, claro, sempre esqueço de mim, mas hoje não vou esquecer. Fabiana Sparrenberg. Agradecemos a sua companhia e voltamos amanhã. Beijo! Jogo de cintura.